Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, plateia aqui presente e a todos que me ouvem. Vamos ouvir a ata da sessão anterior, pelo secretário. Ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, realizada no dia 4 de fevereiro de 2013, às 20 horas. Presente os seguintes vereadores: Pedro Carlos Carreira, presidente; Benedito Lourenço Paulino, vice-presidente; Reinaldo dos Santos, secretário; Altair Alves Pereira, Argemiro Constâncio Sobrinho, Ataíde Vieira Maciel Filho, Guilherme Aparecido da Veiga, José Arantes Filho e Solivaldo Benito Veloso. Havendo número legal, o senhor presidente disse: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Em única discussão, a ata da sessão anterior, não havendo impugnação, o senhor presidente declarou-a aprovada, independente de votação. Expediente. Correspondência do presidente do CODEMA, senhor Reginaldo Augusto Monteiro, comunicando que foi efetuado os cortes das árvores, conforme indicação de número 01/2013 do vereador José Arantes Filho, indicação de número 04/2013, de autoria do vereador Solivaldo Benito Veloso, indicando ao senhor prefeito sobre a necessidade da construção de um parque infantil público em nossa cidade. Em única discussão, a palavra o vereador Solivaldo Benito Veloso disse: entrei com esta indicação nesta casa porque é uma coisa muito simples, pois muitos dos nossos jovens, hoje na idade de 30 anos, não tiveram a oportunidade de brincar em um parque infantil. Gostaria que os nobres vereadores me apoiassem nessa indicação, pois é uma solicitação de várias pessoas, quando em vista em suas residências na época da campanha. Muitas mães pegam os seus filhos e levam-os em São Lourenço, na Praça Brasil, para divertirem-se. Um parquinho simples, barato, eu acho que o município tem condições de ter um para as nossas crianças. Conclui. Com a palavra, o vereador Argemiro Constâncio Sobrinho disse: concordo com o vereador que me antecedeu com relação ao parque infantil e parabenizo-o por essa indicação, porque esse é um pedido que vem sendo feito há muito tempo e ninguém toma providência. Nós temos um parque infantil jogado dentro dos depósitos de nossa cidade. Tem balanço, tem gangorra, tem vários tipos de brinquedos. Isso poderia ser utilizado, pintado, instalado. Nós temos local apropriado perto da Ponte de Ferro e outros lugares que pode se colocar um. Agora vai esperar perder mais um parque infantil, sendo que pode ser restaurado e, se faltar algum brinquedo, pode comprar, porque hoje não é tão caro. Faço votos que Vossa Excelência seja contemplado com esse pedido.
porque muitas vezes nós olhamos pelo lado do povo e nós não somos vistos como representantes do povo. E Vossa Excelência não está pedindo um parque infantil para ser instalado na sua casa, e sim para as crianças que precisam brincar. Conclui. Com a palavra, o vereador Benedito Lourenço Paulino, dizendo: o vereador está de parabéns com a indicação, tendo em vista que uma das poucas cidades que não tem um parquinho infantil é Soledade de Minas. E como disse o vereador Gemiro, no pátio da antiga delegacia de polícia, tem vários brinquedos apodrecendo. Eu acho que está na hora, ou melhor, já passou da hora de tomar uma atitude e montar pelo menos um parquinho para as crianças de Soledade. As crianças geralmente não têm o que fazer. As mães sentam na pracinha com seus filhos e não têm um brinquedo sequer para eles se divertirem. Conforme disse o vereador que me antecedeu, lugares temos bastante. Esperamos que o senhor prefeito tome essa decisão logo, porque é de extrema necessidade. Conclui. Não havendo mais oradores, em única votação, a indicação foi aprovada por unanimidade e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 05/2013, de autoria do vereador Altair Alves Pereira, indicando ao senhor prefeito sobre a necessidade que se faça o transporte dos alunos do bairro Nossa Senhora de Fátima para as escolas. Em única discussão, com a palavra, o vereador Altair Alves Pereira disse: essa indicação é uma prioridade, não só no Brasil, como no mundo, pois a educação é essencial para a vida do cidadão. E eu posso dizer que os vereadores que aqui estão há mais tempo têm o conhecimento que algumas áreas da administração municipal é carente de recurso, dinheiro, mas a área da educação é a única que não faltam recursos. Aconteceu em exercícios passados chegar no fim do ano, sobrar dinheiro da educação, tendo comprado caixas e mais caixas de papel sulfite A4. Aconteceu de chegar no fim do ano e sobrar dinheiro e comprar mais de 80 pneus e colocar em depósito. Isso é um fato que vem acontecendo. Então, eu venho fazer esse pedido. A gente sabe que dinheiro não falta para essa finalidade. Que coloque os carros necessários, isso compete ao prefeito. Não a nós, que seja Kombi, van ou ônibus, que faça o transporte daquelas crianças que residem no bairro de Olaria e traga-os para a escola depois que leve de volta, porque a gente sabe, a gente que tem filhos, sabe que é sacrificante para elas. Imaginem, em tempo de chuva, uma mãe trazer um filho de 8, 9 ou 10 anos para a escola e depois ter que voltar para buscar. Lá, como é cansativo. A criança que vem para a escola, em algum transporte, chega confortavelmente descansada, sem contar com aquelas que moram perto. Seus pais têm carro e pode levá-las e buscá-las. Ela vai produzir de uma maneira e a outra que tem que mandar 2 quilômetros ou mais. Chega cansada, tomando chuva ou debaixo do sol. Essa vai produzir além do que foi citada. Foi pensando na qualidade,
pensando no aluno, eu resolvi fazer essa indicação e gostaria de ser atendido. Não é pedido do Altair, e sim um pedido daquelas mães, dos pais que moram no bairro de Olaria, ou seja, bairro Nossa Senhora de Fátima. Então fica aqui minha indicação e gostaria de contar com o apoio e a aquiescência dos nobres pares. E antes de concluir, concedo a parte ao meu parceiro Argemiro e terei imenso prazer em ouvir suas palavras que vêm enriquecer os nossos ouvidos. Com a parte, o vereador Argemiro Constâncio Sobrinho indagou do propositor da indicação se dentro da solicitação está incluído o Carazal e a Vila Felício. O vereador Altair respondeu: o pedido é dali do Zezinho do meu primo até no Valfrido, pois ali está englobado toda a adjacência do antigo bairro Olaria, ou seja, conhecido Corte. Continuou o vereador Argemiro: creio eu ser de suma importância essa indicação, pois os problemas das mães poderão ser resolvidos porque elas precisam fazer o almoço e para fazer todo esse trajeto diariamente fica cansativo e muitas vezes os seus afazeres domésticos. Encerrando, disse que espera que o vereador Altair seja contemplado com esse pedido. Concluiu. Retornando a palavra ao vereador Altair, dirigindo-se ao vereador Argemiro, disse: é sempre um prazer ouvi-lo, como também os outros vereadores. Gostaria de lembrá-los que o que acontecia até no ano passado era uma gentileza de alguns motoristas que residem no bairro Olaria, que coincidia por ser no horário de almoço, aí eles traziam os alunos. O meu pedido é que seja feito um compromisso, ou seja, uma linha, como é feito com os outros bairros da zona rural. Conclui. Com a palavra, o vereador Benedito Lourenço Paulino iniciou parabenizando o vereador Altair pela iniciativa e disse: faço minhas as vossas palavras, é só para não ser repetitivo. Tudo que Vossa Excelência falou é perfeito, correto, e as aulas começaram hoje. Então pedimos que essa decisão seja tomada em benefício das crianças lá do Corte, que é um dos bairros mais longe da cidade. Também fui procurado por algumas mães, e eu ia entrar com uma indicação, mas Vossa Excelência teve a felicidade de entrar com essa indicação e não vai ser preciso mais uma. Portanto, essa indicação tem o meu total apoio. Esperamos que seja em breve a tomada dessa iniciativa pelo Executivo. Com a palavra, o vereador Reinaldo dos Santos disse: só para concluir, os vereadores que me antecederam, eu acho que, se é para pegar uns alunos em tal lugar, a lei que é para um é para todos. Tem uma mãe que mora ali perto da fazenda do Vanderlei, em Soledade Velha. O motorista já adiantou para ela que não vai subir o morro para pegar seu filho, que o percurso é grande e ele disse que não vai fazer. Gostaria de que os senhores vereadores me ajudassem nesse pedido que estou fazendo. E, dirigindo-se ao presidente da casa, disse: peço a Vossa Excelência que interceda junto ao prefeito sobre esse fato. Com a parte, o vereador Altair, dizendo: tomei conhecimento desse caso e de outros também, que é feito um mapeamento e ali coloca-se os pontos. Sempre foi feito dessa forma.
Segundo informações, foi feita uma reunião com os motoristas sobre esse caso e outros também. Agora, os motoristas vão buscar aonde eles são autorizados. Existe uma autorização para isso. O motorista só vai naquele ponto que foi autorizado. Onde não foi autorizado, ele não vai. Mesmo porque ninguém faria isso. Nem Vossa Excelência, nem eu faria isso. Agora, só para contribuir com o argumento de Vossa Excelência, muito justo. E não é só nesse lugar, tem vários outros lugares. Parece-me que esse lugar é longe e essa criança tem de vir cá embaixo para pegar a condução. Porém, é o lugar mais fácil para se virar. Não é culpa dos motoristas. Ratifico. Isso é ordem passada para eles em reunião, onde é feito um mapeamento dos pontos onde os carros vão pegar as crianças. Com a parte, o vereador Argemiro disse: só para ajudar Vossa Excelência no assunto, chegou ao meu conhecimento também que as combis só vão passar nos pontos principais de alguns lugares. Isso que Vossa Excelência está solicitando, eu vejo com muita responsabilidade. Como é que uma mãe vai deixar seu filho sozinho deslocar numa distância grande ou pequena que seja? A criança não tem responsabilidade de ir até o ponto para pegar um carro. Hoje, nós temos visto na televisão quantas crianças são sequestradas, ou mesmo somem por aí. A criança grande ir até a estrada principal, eu ainda concordo, mas nesse caso, Vossa Excelência está fazendo um pedido que vá até a casa dessa criança ou passe mais próximo da casa. De repente, passa uma pessoa e leva essa criança embora. É muito perigoso. Portanto, tenho meu total apoio para que seja solicitado do prefeito rever essa situação, que é necessário, dependendo do lugar, que pegue algumas crianças de preferência na porta de suas residências. Conclui. Retomando a palavra ao vereador Reinaldo dos Santos, disse: com referência à explicação do Altair, já que foi decidido em reunião o mapeamento dos pontos, solicito do presidente desta casa para fazermos um pedido ao senhor prefeito, que demarque mais um ponto, pelo seguinte motivo: ali é uma rota para criança que fica na beira da estrada, é muito perigoso, porque é desvio que sai de São Lourenço, do Lixão, para o bairro Carioca, passando pela Roça Nova, descendo ali na Soledade Velha. É uma rota de fuga onde bandido sai para outra cidade, Carmo de Minas, pega a estrada e vai embora. E já pensou se pode acontecer uma criança dessa estar sozinha na beira da estrada, esperando a van? Passa um bandido e leva uma criança. A gente tem visto nos jornais, crianças saem para estudar e não voltam para suas casas, porque foram raptadas nas beiras das estradas. E se isso acontecer aqui, é responsabilidade da prefeitura, é do prefeito, porque a criança está na beira da estrada e está esperando uma van e não passa. Conclui. Com a palavra, o vereador José Arantes Filho disse: não tinha a intenção de usar a palavra no momento, mas, como o caso é sério, quando se fala em educação, ainda mais educação infantil, eu vou pedir 1 segundo de vocês, nobres colegas. As aulas começaram hoje. Evidentemente que os problemas surgirão, mas nós estamos aqui para
apontar as falhas nas referidas demarcações desses pontos, que esta reunião já foi feita com os motoristas, com o meu antecessor, vereador Altair. Colocou muito bem que os motoristas não podem ultrapassar a linha pela qual ele está permitindo a fazer, tão somente aquele percurso. Mas nenhum de nós aqui quer que a criança ande com mochila nas costas. Nenhum de nós quer que as crianças andem no barro e etc. Já que as aulas começaram hoje, e que nós possamos ter um pouquinho de paciência, porque com certeza no andar da carruagem as melancias vão se acomodar, e nós então, diante do debate, diante da exposição de cada um, vamos conversar com o prefeito e com o responsável pela demarcação desses pontos. Quem sabe possamos chegar a um bom senso, numa conclusão positiva. Conclui. Com a palavra, o vereador Benedito Lourenço Paulino disse, aproveitando as palavras do nobre colega, está certo que nenhum motorista pode fazer além do limite, mas também nenhuma pessoa que se acha que sabe, mas que não entende, que não conhece, pode fazer demarcações, e que não conhece os 283 quilômetros de estrada na zona rural. Eu creio que o senhor prefeito concordou, porque não teve outra saída. Acho melhor rever isso, porque o município nosso é muito grande e não vamos esperar acontecer outros problemas. As aulas começaram hoje, agora é hora de resolver esses problemas. Tem várias costelas, tem vários caminhos para chegar na estrada principal. E essas crianças vão até a estrada principal sozinhas, já que os pais trabalham. E a mãe vai ter que ficar em casa para levar a criança no ponto. Isso é muito sério e até parece uma brincadeira. E se houve uma demarcação, isso irrita até os ouvidos da gente. Conclui. O senhor presidente usou da palavra dizendo, quero parabenizar o vereador Altair Alves Pereira pela indicação e dizer também que isso foi promessa de campanha. Ele tem que cumprir. Com a palavra, o vereador Altair disse, muito sabiamente disse o vereador que me antecedeu, a respeito desses chamados pontos de mapeamento. Penso eu que ninguém melhor que os motoristas para saber da situação, que faça mais um ponto. Tem cada bairro a sua peculiaridade. Basta fazer uma pesquisa com os motoristas, uma abrangência geral, melhor com os próprios motoristas. Ninguém melhor que eles para passar essas informações. Fez referências com relação a certos pontos distantes de casas de alunos. Conclui, não havendo mais oradores em única votação, a indicação foi aprovada por unanimidade e será encaminhada ao Executivo Municipal. Ordem do dia. Projeto de Lei número 02/2013, dispõe sobre a revisão anual de vencimentos e contém outras disposições, juntamente com a emenda número 01, de autoria do vereador Reinaldo dos Santos, e pareceres de números 02/2013, das comissões permanentes, em primeira discussão, emenda, pareceres. Não houve oradores. Em primeira votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
o senhor presidente facultou a palavra. Com a palavra, o vereador José Arantes Filho disse: serei rápido e objetivo. Eu quero falar do servidor Ítalo Martins. Embora ausente, eu queria que ele estivesse aqui. Não é nenhuma crítica destrutiva. Acontece que foi falado agora há pouco pelo vereador Benedito que a nossa extensão rural é de 283 quilômetros. Então, um só não vai dar conta. Já estava no meu roteiro para tocar no assunto. Eu não sabia que esse projeto, pedindo a criação do cargo para a zona rural, desceria hoje. Eu não quero falar mal do Ítalo. Eu quero falar bem do Ítalo. Eu quero dizer que, mesmo que ele não se desdobre, por mais que ele queira, não consegue dar conta do serviço. Devido à extensão do nosso município, no período chuvoso, e as ruas estão afundando. Quero citar aqui a Praça da Matriz. Ali existe um problema crônico. Os funcionários vão ali com determinada ordem de seu chefe para restaurar o calçamento. Sabe-se que ali tem uma manilha arrebentada. Vamos pôr pedra em cima, porque por hoje está resolvido. Não tinha gente, nós precisamos curar a doença. E se você resolver só o sintoma, a doença vai continuar. É necessário que seja trocada. Não estou aqui falando de prefeito, nem de ex-prefeito. Estou falando da necessidade de conclusão do serviço. Não somente a Rua Coronel Maciel, que de lá, na Praça da Matriz, como também a Rua Prefeito José Vieira da Rocha, calçamento novo, que não custou barato, está lá broquetes mal feitos, mal colocados, não sei de quem é a culpa. Eu não sou pedreiro, não sei quem fez. Eu sei que a obra foi mal executada. Quem fez recebeu o que pediu. Quem fez levou o seu quinhão e o município ficou com o problema. Quem é que vai consertar? Nós somos o poder. Lá, o executivo e nós, legislativo. A nossa missão é cantar a pedra aqui. O executivo que determine o seu servidor competente de tal área para resolver a situação. Quero agradecer ao senhor prefeito, juntamente com a senhora vice-prefeita, no que tange a atenção que foi dada ao meu requerimento, porque acidentes acontecem, eles têm que ser evitados. Um muro pendendo pode matar uma criança, uma árvore podre pode matar uma criança, uma janela mal colocada pode causar um acidente. Nós estamos aqui para ver essas coisas e alertar, ajudar, antes que o mal cresça. Vamos citar aqui fatos que têm ocorrido, como no caso de Santa Maria. Hoje, acompanhando os jornais, fiquei sabendo que 420 casas noturnas já tiveram as suas portas lacradas. Evitar é melhor. Vejam depois do que aconteceu em Santa Maria.
237 vidas foram ceifadas, meninas e meninos novos, cheios de vigor, estudantes, prontos para formar como médicos, doutores de lei e tudo mais. É nossa missão. Não estou aqui criticando ou metendo pau. A minha crítica não é destrutiva. Eu vim para somar. Eu vim para ajudar. Eu não vim para cá crucificar. Concluiu. Com a palavra, o vereador Argemiro disse: fui procurado por alguns cidadãos. Vejo que esse problema vem se arrastando e até é chato eu falar, devido ao tempo de construção daquelas lanchonetes feitas na Praça da Estação. É uma vergonha, porque uma laje com caimento de, no mínimo, uns 30% e ter vazamento na laje, isto é um absurdo. Existe o caimento, justamente para não ter acúmulo de água. Vejam que é uma obra nova. Com a parte, o vereador Reinaldo, dizendo que a obra foi feita correndo para poder inaugurar logo. Retornando a palavra ao vereador Argemiro, continuou, e o povo paga o preço. E eu vejo, muitas das vezes, a Câmara ser criticada, porém, a obra de execução não compete a nós. Vazamento de laje, o piso totalmente desnivelado. Ontem, fui levar meu filho até o ponto do ônibus. Vi aquelas coitadas das moças que ali trabalham, passando o rodo para tirar a água da chuva. As lojas estavam cheias de gente. Elas não sabiam se atendiam as pessoas ou se tirava a água. Continuou. Banheiro fechado, porque até hoje não foi concluída a obra do banheiro. Bem disse o vereador José Arantes, a empreiteira levou o dinheiro. Vou fazer um pedido aos membros da Comissão de Serviços Públicos, tomar providências sobre esse fato, e se precisar de mim, estou disposto a ajudar. Com a parte, o vereador José Arantes disse que os membros da comissão, em referência, são os vereadores Reinaldo, Benedito e Altair. Retornando a palavra ao vereador Argemiro, ele disse: isso é vexatório. O vereador acabou de falar do calçamento feito recentemente, lá no bairro de Olaria, na rua Prefeito José Vieira da Rocha, lá no final, porque o que nós fizemos está firme, os outros ficam soltos, feitos gangorras. Aqueles na Vila Felício estão, nem se falam. Vão lá para vocês verem que horror, calçamento horrível, dinheiro jogado fora, os banheiros aqui fechados. Os clientes das lanchonetes não podem usar os banheiros. Nós temos que chegar de perto esse ano. Não é que a gente vai ficar em cima. Não é obrigação nossa. Que o povo venha até nós, a cobrança é feita. O cidadão tem todo o direito. Comparando, é a mesma coisa que subir na torre da igreja e jogar o dinheiro para cima. Jogar o dinheiro fora. Precisamos tomar cuidado, porque essas obras estão sendo feitas a toque de caixas. Concluiu. Com a palavra, o vereador José Arantes, fazendo agradecimento ao presidente do CODEMA pela atenção ao seu pedido no corte de árvores, bem como pelo esclarecimento com relação ao corte do pinheiro, que ainda não foi feito devido à necessidade do rebaixamento da rede elétrica pelos responsáveis da CEMIG. Concluiu. Com a palavra, o vereador Benedito disse:
eu quero fazer uma crítica a respeito da rua César de Lourenço, que tem um grande problema com qualquer chuva forte ou fraca, alaga, de passeio a passeio. O ex-prefeito, em 2 anos de mandato, ignorou o nosso problema. A verdade é essa. Falei várias vezes com ele, com alguns vereadores do mandato passado, e o problema não foi resolvido. Continua. Principalmente com as águas que descem lá do morro do senhor Walter. Pois bem, fizeram muro, casas, a água cai perto da creche, deságua na rua César de Lourenço. É uma vergonha, é preocupante, é humilhante. Não sei qual o termo que vou usar agora, porque é demais. Nós, moradores, vimos reivindicando essa obra já há muitos anos. Agora peço com carinho uma atenção especial do nosso prefeito. Se for preciso interditar a rua, que o faça. Abra os bueiros, faça uma limpeza. Tem um bueiro no campo que é preciso ser feita a limpeza com frequência, porque ele está abandonado. Dirijo-me ao senhor prefeito, se estiver me ouvindo, ou se chegar ao seu conhecimento, por favor, faça isso naquela rua. A rua é pequena, sua extensão não dá 200 metros. Está horrível de caminhar. Está cheia de ondulações, buracos e paralelepípedos, quase 1 metro acima do nível normal da rua. Ora, é uma vergonha. Dirigiu-se ao presidente Pedro Carlos e disse: eu ia fazer um requerimento sobre esse assunto, mas a secretária estava atarefada, não deu tempo, mas eu não podia deixar de falar nesse assunto, porque é de suma importância, e gostaria que fosse tomada as devidas providências o mais rápido possível. Concluiu com a palavra o vereador Reinaldo, dirigindo-se ao vereador Benedito, e disse que o grande problema são as irregularidades no município, crescimento desordenado. A gente tem visto vários loteamentos na cidade. A prefeitura é que tem que fazer calçamento, a prefeitura é que tem que colocar luz, porque esses dias atrás, o vereador José Arantes fez uma indicação ao prefeito para colocar um poste de iluminação pública, porque vários moradores da rua Prefeito José Vieira da Rocha não podem mudar para suas casas porque não tem energia elétrica. Falta de poste na rua. Alguém ganhou dinheiro com a venda dos lotes, não sei quem. São os proprietários, nem me interessa saber, mas está aparecendo mais loteamento por aí. Esse problema na rua César de Lourenço é o crescimento também desordenado. Começa a aparecer casinha nos fundos, não sei se vai lá alguém para dar o habite-se, se para ele joga água de esgoto na rua, ele joga água pluvial no esgoto, é uma bagunça, é uma desordem. Eu gostaria que os vereadores, unidos comigo, reforçassem junto ao Executivo para tomar providências sobre esse assunto. Com a parte, o vereador Benedito disse: eu não diria que seja o crescimento desordenado, eu diria que foi má vontade. Não do prefeito atual, porque tem somente 1 mês de governo, não dá para fazer praticamente nada. Está acontecendo a cidade e seus problemas agora, no entanto, já existe há mais de 7 ou 8 anos. Foi má vontade dos que passaram por aqui, nada foi feito. Bem lembrado pelo vereador Gemiro, é da enchente.
de 2000 para cá, e nós estamos enfrentando esse problema, e as casas são as mesmas. Se não me engano, somente uma que foi construída recentemente. O problema é querer fazer, executar, concluiu. Retornando a palavra ao vereador Reinaldo, disse: essas águas que vêm com a parte, o vereador Argemiro disse que o vereador Benedito falou uma coisa é certa, que o problema da rua César de Lourenço é desde 2000, e eu tenho visto porque estou perto de vocês ali. Quantas vezes já entrei em casas para socorrer devido ao volume de água que descia do pasto. Ele, dirigindo-se ao vereador Reinaldo, disse: Vossa Excelência citou um fato que aconteceu em nosso município e que todo mundo passava a mão na cabeça. Foram feitas construções atrás de casas. Essas construções, até então, a prefeitura não tomava conhecimento. E a água da chuva é de responsabilidade de todos. Não é de um só, não. A água que cai na sua casa vai descer para a casa do vizinho. Você vai fechar a sua casa e não vai deixar a água passar, vai arrebentar a sua casa. Fecharam um muro lá. O muro foi fechado porque não pôde passar na casa do fulano, de tal. Aqui em Soledade tem dessa mania. Não pode, não vamos fazer como fulano, que não pode. A lei é para cá, a lei é para todos. Não é para um só, não. Agora os vereadores tocaram num assunto muito bom. Sabe quem é que está sofrendo com a fechada daquela água lá? Vocês estão sofrendo, da rua César de Lourenço. E a casa da Berê? Nem mora mais aqui, ela mora em Belo Horizonte. Coitada da Berê. Eu convido os senhores vereadores para, se quiserem ir até a casa da Berê, vão ver o que acontece em dias de chuva naquela casa. A água passa por dentro da casa, desde a cozinha, passando pela sala. Os senhores acham justo isso? Ainda que não esteja ninguém morando lá, mas é uma família que foi exemplo em nossa cidade. Hoje a água passa por dentro dela, como se fosse um córrego em dia de chuva. Eu concordo com o vereador. Falou que as outras administrações nunca tomaram providências. É certo que é começo de mandato, mas tem que falar isso sim. Essa indicação de Vossa Excelência é muito séria, porque vai crescendo de maneira desordenada, vai deixando para depois e vem os problemas. Aí todo mundo reclama, tem de procurar resolver esse problema. Conclui. Retornando a palavra ao vereador Reinaldo, disse: quero fazer um pedido ao Executivo, que tome as providências, mandar fazer um serviço melhor na rua César de Lourenço, trocar todas as manilhas, mudasse as bitolas delas, que fossem dobradas para comportar toda a água e dar vazão para o destino certo. Conclui. Com a palavra, o vereador Benedito solicitou da presidência da Casa a interferência junto ao Serviço Executivo para que mande uma relação com os nomes e endereços dos proprietários de táxis cadastrados no município. Conclui. Não havendo mais oradores,
o senhor presidente informou à Casa que os exemplares da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara estão sendo distribuídos aos vereadores na próxima reunião e comunicou que a prestação de contas do mês de janeiro está à disposição dos senhores vereadores para verificarem quando entrou, o que gastou, o que foi pago e o que sobrou. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente disse: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Está em discussão a referida ata. Não havendo impugnação, declaro aprovada, independentemente de votação. Expediente. Requerimento número 01/2013, de autoria do vereador José Arantes Filho. Requerimento número 01/2013. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinado solicita, ouvida a Casa, após a tramitação regimental, que seja requerido ao senhor prefeito municipal informar qual foi o percentual da folha de pagamento em relação à receita do município no mês de janeiro do ano em curso. Termos em que pede a guarda deferimento. Soledade de Minas, 18 de fevereiro de 2013. José Arantes Filhos e mais vereadores. Em única discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Arantes Filho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, plateia que me assiste, internautas que me acompanham. O requerimento ora proposto é de bastante importância para que esta casa acompanhe o percentual da folha com o pessoal em relação à despesa. Por quê estamos pedindo isso? Eu tenho certeza que, se for feita uma consulta 1 a 1, todos hão de convir comigo que há necessidade urgente de juntos, legislativo e executivo, somarmos as forças e implantarmos em Soledade um plano de cargos e salários para os servidores. É praticamente que impossível você tocar o município, embora o nosso pequeno, mas extenso, é inviável você exigir que tal operário, eu quero falar dos motoristas, eu quero falar dos operadores de máquina, nenhum deles me pediu. Hoje, consultando a folha de pagamento aqui, eu mais a vice-prefeita, nós constatamos, então, é um escândalo um operador de máquina ganhar R$ 680 para operar uma máquina de mais de R$200 mil. Eu não sei o preço do maquinário desse. Eu acho um absurdo. Por mais horas extras que eles façam, eu verifiquei aqui, cujo nome eu quero ainda deixar em branco,
um desses operadores, com hora extra e tudo mais, ele recebeu R$1.000. Gente. O plano de cargos e salários não vai ser feito para o motorista somente, é no geral. É no geral. Como é que o senhor vai exigir do seu servidor se o senhor não o recompensa? É difícil. Exatamente. Eu vou fingir que te pago e você vai fingir que trabalha. Então, razão pela qual eu apresento esse requerimento e assim que descer a resposta... Aliás, eu quero consultar o presidente desta casa, quero antecipar uma conversa. O senhor me permite desviar um pouquinho do assunto? Os senhores me permitem? Os senhores têm recebido resposta do Executivo às reivindicações de vocês? As indicações? Me parece que está faltando ser concluído isso aí. Então, eu quero pedir ao senhor presidente que interfira, porque se isso não acontecer, a gente está fazendo o papel de Maria Chiquinha. Fala, 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 fala. Estamos falando para as paredes. Então, Dê licença. perfeitamente, meu companheiro. Senhor presidente, eu fiz um pedido, já uma indicação, né, para o prefeito que tomasse providência sobre as placas do trevo. Está perigoso, pode causar um acidente. E já faz um mês, não fui atendido. Pelo menos uma resposta, não vou fazer, né, não vou correr atrás, mas pelo menos eu vou ter uma resposta, né? Eu não vou ficar esperando. Só isso. Assim como nós somos o legítimo representante do eleitor, creio que o senhor presidente seja também o nosso representante junto com o Executivo. Então, é necessário que haja, é necessário que os poderes sejam harmônicos. Muito bem lembrado, muito obrigado. Então, senhor presidente, estas são as razões que eu estou apresentando esse requerimento e conto com os senhores para aprovação do mesmo. Muito obrigado. Eu gostaria de esclarecer que todos os requerimentos são encaminhados ao Executivo. Talvez ele está prendendo a lei orgânica, porque a lei orgânica fala que é 15 dias para responder. E até agora ele não respondeu e está lendo Continue a discussão. Com a palavra, vereador Altair Alves Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, internautas que nos acompanham, eu, com muito prazer, eu assinei a indicação, o requerimento do vereador que me antecedeu, José Arantes, e entendo perfeitamente, da mesma forma, que se nós fizermos um plano de cargo e salário, isso é a casa que faz, o prefeito envia e nós analisamos e acrescentamos e excluímos. Vai beneficiar o bom funcionário. Eu conheço o plano de cargo e salário de São Lourenço, o plano de cargo, ele premia o bom servidor, o bom funcionário. E é dessa forma que a gente tem que fazer aqui. Porque o servidor, principalmente o motorista, que está ganhando um salário mínimo, o operador de máquina, um salário mínimo, para trabalhar as 40 horas semanal, qual o incentivo que esse profissional tem? Ele levanta 7 horas, chega às 7 horas da manhã aqui, para trabalhar até 5 horas da tarde, qual o incentivo que ele tem para ganhar R$698, R$700? Ele não tem incentivo nenhum. Se fazendo esse plano de cargo e salário para premiar o bom servidor, com certeza vai diferenciar. Tem bom servidor e tem servidor que não é bom também, todo mundo sabe disso. Tem servidor que não é bom, mas temos excelentes servidores também, que fazem jus ao que ganham, e que ganham aquém do que merecia. Fazendo esse plano de cargo e salário, vai valorizar o servidor e vai premiar aquele que mais merece. E, obviamente,
Aquele que não merece vai ficar no salarinho dele. O que não merece, o que não é bom servidor, fica no salarinho dele. Em São Lourenço tem um modelo espetacular que foi implantado pelo Zé Neto lá. Todos os servidores estão gostando, estão satisfeitos. A gente conversa com vários lá na educação, está premiando as professoras. Você precisava ver uma hora, mostra para sua mulher, vereador Benedito, como que está premiando. Meu irmão, até o ano passado, trabalhou lá, como que é premiado o professor, como que é premiado, é feito a avaliação de desempenho, e como que ele chega a receber o 14º, chega a receber o 15º salário. Algo importante, porque é feita a avaliação de desempenho, é premiado bom funcionário. Então, se a gente implantar um plano de carga e salário justo, um plano de carga e salário justo, com o prefeito, com o executivo e legislativo junto, com certeza vai discernir, separar o joio do trigo, bom funcionário do mau funcionário. Entendido, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, o vereador Gemiro Constâncio Sobrinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, plateia que nos assiste e internautas que nos acompanham. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo requerimento e compartilho com o mesmo e comungo com os dois vereadores que me antecederam com relação ao funcionário público. É uma briga árdua, uma briga que vem ocorrendo há anos, até porque nesta casa foi votado o plano de carga de carreira no mandato de 2005 a 2009. Sim, 2005 a 2009. Não. O plano de carga de carreira, o último votado aqui, nesta casa, eu estava presente ainda. Eu estava presente. O plano de carga de carreira que foi feito, eu estava presente. Briguei, debati várias vezes, até porque, pergunto a Vossas Excelências, e creio que Vossas Excelências não precisam me responder, que eu conheço a capacidade de cada um de vocês, quando tange no fato de bons funcionários. Também participo do quadro e sei que existe bons funcionários e tem os funcionários que empurram com a barriga. Só que o plano de carga e carreira que foi feito, na época, a Câmara engoliu, foi colocado goela abaixo, de uma forma que viesse a exaltar as pessoas que tinham cargo de confiança. O filho adotivo tem mais direito que o filho. O filho. Hã? O filho biológico não tem direito na Prefeitura de Soledade. Não estou desmerecendo o cargo de confiança até então. Mas acho justo que primeiro se dá o filho, depois se dá o vizinho. Né? Trata do seu filho primeiro, para depois você tratar do vizinho. Porque quem chega num cargo de confiança está vindo para somar. E ele pode sair a qualquer momento. E o funcionário permanece. E na época, alguns ecos, ou até então uns expert em assuntos que dizem ser expert, achavam que não, que o salário na época tinha que ser, o salário dos cargos de confiança estava baixo demais. Aí houve o desequilíbrio. Dessa data, então, houve um desequilíbrio. E os cargos de confiança, o salário superou o dos cargos efetivos, de motoristas até então, que havia uma briga muito grande aqui, eu falava que tinha que ter uma equiparação melhor para o motorista, para o pedreiro, para os operadores de máquina, devido à responsabilidade que Vossas Excelências mencionaram, e não foi ouvido em momento algum, eu ficava falando ao vento, ouviam e não praticavam. E hoje vejo uma nova visão, porque hora ou outra ia acarretar isso. Hora ou outra ia haver essa equiparação, que o salário chegaria ao ponto que Vossa Excelência comentou aquele dia, que um motorista hoje ganha um salário mínimo, que é um desastre, se você analisar. Um profissional de responsabilidade, tanto na saúde, como com alunos, né? De todas as formas. Cada um com a sua responsabilidade, o pedreiro, o operador de máquina, está ganhando o que está ganhando no nosso município. Vejo uma grande necessidade nisso. É questão de divisão não só da Câmara, mas do Executivo, do grupo dele, até então, com relação ao plano de carga de carreira, que muitos prefeitos não gostam de fazer, mas está havendo uma necessidade
Entendeu? Porque até então o município está passando por esse momento aí que vocês estão vendo os funcionários procurando Vossa Excelência. Isso é bom, que antes procuravam eu e todo mundo falava que eu que era o chato, porque eu defendia a classe. Não. Eu sou chato no que tange que o arroz e feijão que o funcionário de azul come, o lá de dentro também come. Entendeu? Então, a gente tem a Constituição, que Vossa Excelência está na sua mesa, no artigo 5º, fala que todos nós somos iguais perante a lei. Em sociedade, eu acho que há uma desigualdade tão grande, entendeu, com relação a isso? Porque se nós formos desmerecer a classe de servidores, haja visto que tem tanta gente que critica tanto que funcionário público não faz nada, mas está cheio de gente querendo entrar. Mas ninguém quer capinar a rua, todo mundo quer ser motorista ou quer trabalhar no posto de saúde. Ou na caixa d'água. Só quer emprego bom. Emprego de serviços gerais ninguém quer. Só quer serviço bom. Haja visto que dentro do plano de carreira, ou até então no Estatuto do Servidor Público, fala-se em desempenho do funcionário, aproveitamento do funcionário. Quer dizer que nós, funcionários públicos, somos tudo burro? Será que nós não temos capacidade suficiente para ocupar cargos que até então são dados a cargos contratados? Onde está a avaliação que, ora, esse Estatuto do Servidor Público tange ou fala nele? Quer dizer que nós temos que começar a analisar essas coisas. O salário do servidor, o plano de carreira, o Estatuto do Servidor Público. Então, eu gostaria até, então, de mencionar que sou favorável ao requerimento de Vossa Excelência. O que tange, o que eu falei aqui, não exalta a mim, exalta a cada um de vocês aí, com relação ao que preocupar-se com o servidor público. Gostaria de enaltecer também a palavra do nosso colega Reinaldo, que falou sobre a resposta da sua indicação. O presidente envia, ou vezes que indicações são feitas verbais ao executivo, com relação ao estar em um mês no executivo, dificulta tudo, mas nós temos funcionários antigos aí que sabem muito bem como funciona. Se começar a retardar, porque muitas das vezes dá uma certa picuinha, viu, senhor Reinaldo? Tem servidor que, às vezes, ele que quer dificultar. Ele acha que ele é que manda. Entendeu? Se o prefeito não der tomar tenência de certas coisas, aí o requerimento, em vez de 15 dias, ele vai para 30 dias, aí Vossa Excelência fica voando sem resposta para aquilo que o senhor quer falar. Tenha dito, senhor presidente. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Reinaldo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, plateia aqui presente, internautas que amanhã, né, Léo? Amanhã vão acessar essa reunião. Senhor vereador Esmiro, o ano passado eu estava sentado ali naquelas cadeiras ali. Quando eu não estava ali sentado, eu estava em casa acompanhando as reuniões. Eu acompanhei vários pedidos que você fazia aqui na Câmara e também não era atendido. Eram muitos, né? Só que aquilo era passado. Vamos falar que aquilo era passado, né? Apesar do ex-prefeito ser muito competente, né? E tem um lado bom dele, mas agora são novos poderes, né? Que estão chegando. Tenho certeza que o prefeito atual ele vai dar para nós todos os respaldos para a gente fazer um bom governo. Ele vai atender os nossos pedidos, o requerimento também, esse que o vereador José Arantes entrou hoje, eu tenho certeza que ele vai nos ouvir, né? Só isso, presidente, não tem mais nada a declarar. Continua a discussão. A palavra, vereador Benedito Lourenço Paulino. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Plateia aqui presente, boa noite. Os 8 últimos anos que passaram, talvez seja da história de Soledade, os anos que mais chegou verba no governo estadual e federal.
para os municípios. E Soledade não foi diferente. A torneira em relação a verbas chegaram, a Soledade estava aberta, tanto na esfera estadual como federal. Perdeu-se a chance de fazer esse plano de cargo e salário. Motivos, né, a gente não sabe. Mas agora nós não podemos deixar escapar essa chance. Nós temos sim, gente. Como disse o vereador, os funcionários da Prefeitura de São Lourenço recebem prêmios pelos serviços, estão sempre estimulados. Nós, em Soledade, pelo contrário, nós estamos trabalhando porque é necessário. Ninguém tem aquele ânimo para trabalho. Não é porque é ruim de serviço, não. Porque quando nós entramos, sabíamos que o salário era baixo, mas não é igual está hoje. A defasagem foi muito grande. E nada se foi feito pelo Poder Executivo. Então, é muito digno o vosso requerimento, a vossa indicação. E nós pedimos encarecidamente ao seu Executivo que faça alguma coisa. Nós vamos estar sempre cobrando. E se tinha um vereador chato em relação a pedidos para funcionários, então agora tem mais um. Porque eu também sou funcionário e nós estamos juntos, vereador Jameiro. Estamos no mesmo barco. Também sei da luta de Vossa Excelência nos últimos anos. O vereador Juquinha, vereador, também está na briga, os nobres colegas também, porque o salário dos funcionários públicos de Soledade é uma vergonha. Sabe? A gente até fica desanimado em tocar esse assunto. Mas graças a Deus temos, Vossa Excelência tem o ânimo, estão com a expectativa de que vamos melhorar isso. E o vereador está de parabéns mais uma vez. O vosso requerimento tem todo o meu apoio. Esperamos que o Executivo faça isso, aceite essa ideia, chame-nos para uma conversa, para a gente chegar num acordo e fazer esse plano de cargo tão sonhado pelos servidores públicos. Entendi, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais oradores, é única votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por todos e encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 06/2013, de autoria do vereador José Arantes Filho. Indicação número 06/2013. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados, ouvida a casa, após a tramitação regimental, que seja indicado ao senhor prefeito municipal a necessidade de efetuar uma cobertura nas caixas d'água da estação ferroviária e do bairro de Freitas, bem como a da rua Tancredo Neves. Justificativa. A indicação é de grande importância para a proteção da saúde e vida de todas as pessoas, não só dos moradores nas imediações, como também de toda a população, tendo em vista que o próprio Ministério da Saúde está alertando os municípios em geral para terem o cuidado devido à proliferação da dengue através da mosca Aedes aegypti. Prevenir é o melhor que remediar. Termos em que pede deferimento. José Arantes Filho foi o vereador que fez essa indicação. E todos os demais vereadores assinaram apoiando. Em única discussão, referido requerimento. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Arantes Filho. Estou com a Constituição Federal, 1988, em seu
Artigo 23, ela diz o seguinte: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Lá em seu inciso 4º, diz o seguinte: impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Vamos em frente. Por que razão, meus senhores, entro com esse requerimento? O nosso município foi de grande importância na vida da rede ferroviária federal. De maior importância, de maior relevância ainda foi a rede ferroviária federal na história do nosso município. Queremos, com a realização desta pequena obra, preservar, evitar a evasão, trazendo assim aos nossos dias atuais a lembrança do passado. É o patrimônio histórico, hoje pertencente, se não me engano, DPU, Departamento do Patrimônio da União, perfeito? Que a rede já foi extinta. Mas, meus ouvintes, meus senhores, parece até que eu estou representando aqui a classe dos ferroviários, né? Mas seria até bonito se assim fosse. E por que não dizer que estou, né? Embora eu não tenha tido ferroviário na minha casa. Mas são as lembranças que a rede deixou por onde ela passou. O nosso município é de muito mais importância do que o município de São Lourenço foi para a rede. São Lourenço simplesmente era uma passagem do trem. E nós aqui fazíamos festa, que era trem o dia inteiro. Trem que vai, trem que vem. Exatamente, o quarto maior entroncamento. Obrigado pela ajuda. Então, nós estamos indicando esta mísera obra. É um gastozinho muito pequeno. E por que não acrescentar aqui a BPF, Associação Brasileira da Preservação Ferroviária? Parece que não tem muita gente preocupada com a preservação. Tem mais gente intencionada a fazer a evasão. Então, cabe a nós, cabe ao senhor prefeito municipal. O município, nesse caso, acho que funciona como um fiel depositário dos bens. Então, nós temos que saber, nós temos que acompanhar quem está autorizando saída de uma caixa d'água, ou como que vai ser feito esse problema, se o prefeito já foi lá em Freitas com o... Como é que chama o meu senhor da estação? É Delmo, tá? Como que está feita essa transação? Uma parte, vereador. Eu concedo a parte com satisfação. Eu fui solicitado no bairro de Freitas, uns 15, 20 dias atrás, devido a uma visita do senhor prefeito e do Edelmo, lá no bairro. Então surgiu-se esse boato da retirada da caixa d'água. Então me ligaram, não foi uma nem duas pessoas, e eu fui lá ver o que estava acontecendo.
Então, para eles, ia ser retirado a caixa e eles iam ficar sem a água, porque algumas pessoas usam a água daquela caixa, infelizmente. Embora. Atualmente, né, não poderia estar usando, Sim. certo? Então, fui confirmar, realmente, eles usam essa água. Tá? Eu acho que a vigilância sanitária, o departamento de dengue, alguém teria que ter visto isto, certo? Então, corri atrás do prefeito, ele foi bem agradável comigo, me recebeu muito bem. Então, ficou que o Edelmo ele tem a permissão, certo, para retirar a caixa. Aí perguntei, mas isso aí está né, tem lei para isso, tudo. Diz o prefeito para mim, dentro do seu gabinete, que tem. Porém, pessoal de Freitas não vão ficar desguarnecido. Essa caixa só vai sair de lá se for instalada outra caixa, para adequar à atual situação, para não deixar o pessoal na mão. Obrigado. De nada. Continuando aqui a minha defesa, eu quero ainda citar, além dos assuntos já citados, que, pensando na palavra preservação, fazer a cobertura, evitando o foco do mosquito da dengue, que graças a Deus por aqui ainda não teve, mas pode vir, ele está perto. É a caixa d'água existente na Estação de Soledade. A caixa d'água existente, infelizmente, está em uso, coitado daquele povo, tá? De Freitas, e a caixa d'água próxima à residência da dona Nilce, na rua Tancredo Neves. Há necessidade que isso seja feito. Então, ainda, completando, estou concluindo. Após as palavras do meu querido companheiro Solivaldo, eu queria, então, pedir a gentileza do nosso representante junto ao Executivo, o nobre Pedro Carlos, para que ele envie a esta casa, já que tem, que eu não tenho conhecimento, a cópia desta lei que autoriza a saída de tal patrimônio. Se há lei, se for lei federal, nós não podemos ir contra. Caso haja esta lei, caso haja esta permissão, que nos seja enviada uma cópia dela, eu peço ao presidente Pedro Carlos que assim o faça. Muito obrigado a todos vocês. Continue a discussão. Peço palavras, presidente. Com a palavra, o vereador Gemiro Constâncio Sobrinho. Assunto importante que, ora, é discutido nessa casa. Parte deste assunto, eu também fui procurado por algumas pessoas a respeito dessa tal caixa d'água. E quando procurei o prefeito, ele mencionou as palavras que o vereador Solivaldo falou e disse que a BPF tem uma carta que dá o direito a ela da preservação dos patrimônios da antiga rede ferroviária, de preservação. Até porque aí eu questiono, como Vossa Excelência questiona também, o fato de evasão, no sentido que, será que nós não podemos, como detentores dentro do nosso patrimônio, dentro do nosso município, até então, solicitar essas referidas caixas d'água? Porque até então, se não me engano, o fato que foi falado é que esta caixa, todos os bens que ora eram da rede ferroviária vão ser leiloados. Isso já tem um projeto que tantos os lotes como os bens que foram da rede ferroviária, da extinta rede, vão ser leiloados, vão ser vendidos. E esses patrimônios aí, diz o prefeito falando que a BPF preocupa, ora essa caixa d'água cair na mão de um dono de um ferro velho que compra tudo e queima tudo. Que a intenção deles é até então retirar a caixa, levar para São Lourenço e ir lá colocar, que era
caixa d'água da estação de Freitas de Soledade de Minas e tal, a data e tal, até porque eu acho que tem que ver, tudo isso tem que ser analisado em conjunto, porque decisões, eu acho que numa hora dessa que diz respeito aos nossos ferroviários, as pessoas que fazem parte de Soledade, a história de Soledade, é uma coisa que tem que ser discutida em conjunto. Nós não podemos aqui querer tirar uma coisa do nosso município. Então, até pergunta depois ao senhor presidente, que poderia consultar o nosso assessor jurídico com relação até ou informar o executivo se nós podemos até então fazer um pedido lá na DPU, né, para que seja seguro isso, né? Pode ser em forma de tombamento, de fazer qualquer forma isso aí. Então, e com relação à indicação de Vossa Excelência, é de grande valia, porque nós vemos o patrimônio que tem na nossa cidade ser desvalorizado. Nós temos aqui na plateia pessoas que conhecem, conhecedores, até não sei se na época presenciou a chegada dessa tal caixa d'água aqui da estação, que é muito antiga, não sei que ano que chegou, mas ela fica ali, ela não é vista por ninguém. Por quê? Não tem nada nela que chama atenção. Num lugar tão ermo, tão fácil de se fazer um jardim, de se fazer naquele barranco, plantar grama, pôr 2 bancos, plantar ali, fazer alguma coisa que dê visão ou vista para a chegada da cidade, aquela caixa d'água fica ali, todo mundo passa perto dela e ninguém valoriza ela. Fica jogada. E até então solicitei, falei, dei ideias, várias ideias, e cheguei ao seu prefeito agora, quando falando da caixa d'água de Freitas, falei para ele que não gastaria nada para se fazer um jardim suspenso nessa caixa d'água aqui, por exemplo, com brita, com areia, onde a água pode cair e ser drenada, e em cima dele fazer uma Maria-Fumaça de concreto, o turista chegar e ver aquela caixa d'água ali. Ele vê algo ali e não gasta. Questão de pôr em prática as ideias que a gente dá aqui. A fazer um jardim suspenso ali ficaria bonito. Mas a gente só dá ideia, né? E eu creio, já que não faz, se não for fazer nada ali, que tampe, como Vossa Excelência está solicitando. Essa caixa d'água, a caixa do Tancredo Neves. E gostaria até então de mais uma vez pegar, já que está falando de caixa d'água, lá na subsistência, na Casa da Cultura, com a ventania de uns dias atrás, voou-se a tampa da caixa d'água, do banheiro banheiro do salão lá, aquele banheiro que tem feito lá na Casa da Cultura, feito no salão da subsistência, lá do camarim, voou a tampa da caixa d'água lá. E está lá, estampado. Entendeu? Os pombos tomando a água de lá, né? Naturalmente, e ninguém vai lá, ninguém põe tampa, ninguém faz nada. E é uma coisa, né, básica. Eu gostaria até então de pegar uma carona mais uma vez, pegar uma carona na indicação de Vossa Excelência e faço votos que está dada a carona, mas só que Vossa Excelência vai desculpar, mas é que eu estou pegando carona com o senhor, não estou chegando no lugar certo, não. Tem problema. Aqui, deixa eu falar, o município precisa disso. Pequenas ideias que traz crescimento. Isso a gente compartilha, isso é bom, a casa está de total, né, apoio a Vossa Excelência. Tenha disso, presidente. Continua a discussão. Palavra, presidente. A palavra o vereador Reinaldo. Como que chama o moço que foi lá em Freitas? Edelmo. Então, senhor Edelmo, nós vamos quebrar o protocolo, hein? O senhor Pedro Alves ele vai nos ajudar nessa negociação nossa. Ele vai tirar uma caixa d'água daqui de Soledade e vai trazer para nós uma Maria-Fumaça, para a gente fazer na praça, né, senhor Pedro? O senhor sabe onde tem, não tem, senhor Pedro? O senhor sabe? Então, nós vamos fazer uma jogada com ele. Ele leva uma caixa d'água e traz para a gente uma Maria-Fumaça, para a gente fazer uma praça, para fazer um monumento para os ferroviários em Soledade, já que
se já é desejo, já desde a época do Donizete, trazer uma Maria Fumaça. E tem, o Sr. Pedro deve saber, ele vai instruir a gente, onde tem Maria Fumaça, mesmo variada, arrebentada, a gente dá um jeito e traz para cá, para a gente reformar, pintar. Bem entendido? Continua a discussão. Não havendo mais oradores, é a única votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por todos, encaminhado ao Executivo Municipal. Vamos para a ordem do dia. Projeto de Lei número 02/2013 dispõe sobre a revisão geral anual de vencimentos e contém outras disposições, juntamente com a emenda número 01 aditiva, de autoria do vereador Reinaldo dos Santos, e pareceres de número 02/2013 das comissões permanentes. Há necessidade da leitura? Não? Estou pensando. Em segunda discussão, projeto, emenda aditiva e pareceres. Não havendo mais oradores, em segunda votação, projeto, emenda aditiva e pareceres. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por todos e encaminhado ao Executivo Municipal para a sua sanção. Nada mais havendo na pauta, facultam a palavra os senhores vereadores, pedindo objetividade e sejam breves para tratar de assuntos pertinentes ao município. Com a palavra, o vereador Benedito Lourenço Paulino. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, só para reafirmar o pedido que eu fiz na sessão passada, e lembrando que também não fui atendido, queria pedir a Vossa Excelência que intercedesse junto ao Executivo os nomes, endereços das pessoas que têm placa de táxi, que pagam, que recolhem ISS no município. O nome dos proprietários e endereço. Esse pedido foi feito há 15 dias atrás, acho que não deu tempo. Vamos dar mais 15 dias. Perfeitamente. O presidente da Câmara, embora tenha mais conhecimento do que eu, mas caso queira, eu vou lhe fazer uma indicação. Pega o regimento interno, em seu parágrafo tal, em seu artigo tal, ali obriga e determina prazo, força de lei, para que as reivindicações desta casa tenham pelo menos uma resposta. Faça, Vossa Excelência. Caso não queira ir lá, faça. Muito obrigado, desculpa. Senhor presidente, mas eu acho que está faltando só alguns detalhes, uma sintonia, né? Não sei também o motivo, mas esperamos ter um contrato, ter uma convivência melhor, com mais aconchego, porque senão nós vamos ficar aqui falando, um olhando para a cara do outro, né? Sem resultados. Esse pedido é importante, porque houve um grande problema no ano passado. Moradores da cidade, taxistas das cidades que tinham a placas há anos, perderam a placa. Teve cidadão que até com o carro apreendido ficou durante uns 10, 12 dias. Enquanto São Lourenço, Caxambu, Curitiba, tem carro com placa de Soledade. Então, eu acho que não é justo. Isso é um caso de promotoria. Então, Vossa Excelência, desculpe pela insistência. Eu espero na próxima sessão ter a relação dos nomes e endereço dos taxistas de Soledade, que tem a placa vermelha. Entendi, senhor presidente. Continua a discussão. A palavra está franqueada. Com a palavra, o vereador Altair Alves Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, me causa estranheza também não ter
enviado para essa casa a resposta do requerimento feito na sessão passada. Mas o motivo principal que eu peço a palavra nesse momento, nobres pares, respeito à saúde. Diz respeito à saúde que tudo espera, a doença não espera. Se falta um motorista, se o motorista faltou, você pega outro motorista, vem cá, quebra o galho para mim aqui. Se ele for de outra área, se tiver aqui a essência dele, vai acontecer isso. Mas, principalmente, quando se trata de crianças e idosos, nós não podemos deixar que aconteça de faltar pediatra na unidade de saúde. O pediatra está de férias, o pediatra está trabalhando de férias, contrata-se outro pediatra para 30 dias. Eu tenho uma filha de 12 anos, há pouco tempo ela era criancinha, 1, 2, 3 anos. Eu sei o que é a dificuldade de você procurar um pediatra e não ter. Todos aqui, nós todos somos pais, nós sabemos a dificuldade. Quando você tem condição de pegar, pôr no carro, levar para São Lourenço, dá fácil. E quando não se tem condição para isso? Eu estou falando do bem maior que um ser humano pode ter, que é a saúde. E eu tenho certeza que não sou o único. Tenho certeza que os nobres pares também foram procurados por esses dias pela falta de pediatra na unidade. Então, eu gostaria de uma solicitação. É uma solicitação, não é uma... Eu não vou soprar, não, vou deixar mordido mesmo. Eu não vou, uma solicitação. Esses fatos, esses pontos-chave, faltou médico para criança, esses principais não pode deixar sem. É como professor deixar sem. Um aluno sem sala de aula não pode deixar sem. Então, isso não pode acontecer. E gostaria de fazer um outro pedido também, senhor presidente. É um pedido simples, mas é um pedido que compete única e exclusivamente ao chefe do Executivo. Todos nós sabemos que o trânsito, as regras do trânsito no município, quem faz, quem delega é o prefeito e mais ninguém. Todos os municípios são assim. É uma coisa boba que está servindo de chacota, está em todos, está na rede social até. A gente vê constantemente, a casa da minha mãe é na Ferroviária Jorge Cury, e eu passo quase todo dia, eu vou na casa dos meus pais, meus falecidos pais, e a dificuldade que é ali em frente ao bar do Luiz, em frente ao supermercado do Toninho Gatinho, onde se estaciona carro dos dois lados ali. Então, eu estou pedindo o seguinte, que pinte de amarelo, estacionou para carregar, para carga, descarga, ótimo, descarrega. Agora, o carro fica parado ali, atrapalhando o trânsito, fluir o trânsito, atrapalha todo mundo. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a história era uma. Eram poucos carros, hoje todo mundo tem carro. Aumentou o fluxo de veículos na cidade. Então, tem que ter normas, tem que ter regra, tem que ter lei. Então, pinto de amarelo. E para a entrada na expedicionária Benedito Vitor Santiago, por exemplo, que há pouco tempo atrás, há 5, 6, 7 anos atrás, era um veículo ou 2 veículos. Hoje, quase todo mundo ali tem carro. Então, se torna difícil o acesso ali. Se torna difícil o acesso ao expedicionário Benedito Vitor Santiago e também para a gente que passa ali. E eu, quando já não passo mais ali. Eu, quando desço, dou volta pelo Zé Afonso de Souza, entro naquela rua e subo. Porque os carros estacionados ali. Então, quer dizer, de um lado, que pinte pelo menos uma parte em frente ao Bar do Luiz, para que os carros que forem entrar na expedicionária Benedito Vitor Santiago, que entrem e trafeguem facilmente, que tenham acesso fácil, como tem em todas as outras ruas. E é uma coisa fácil que precisa de 2 coisas, 3 coisas. Uma lata de tinta, um funcionário e a boa vontade, a ordem do prefeito. Faça isso. Só isso, mais nada. Não precisa de aprovação de Câmara, não é matéria de Câmara, não precisa de emenda de orçamento, não é matéria orçamentária, nada disso. Às vezes são coisas simples que se resolvem simplesmente com uma ordem. Faça isso. Tenho dito, senhor presidente.
Continua franca a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Gemiro Constâncio Sobrinho. Para não perder o foco da conversa, eu também fui procurado a respeito desse assunto aí. Causa constrangimento, sim, porque o beco da Maria Gaspar, como assim nós conhecemos, é um beco que antigamente não entrava carro nenhum. Hoje tem 10 automóveis lá. Os moradores lá têm direito, eles pagam impostos, direito de ir e vir. Você sai com o carro na rua, chega ali, não consegue sair com o carro. Você vai achar o dono do outro carro que está estacionado aonde? Então, fica difícil. Eles estão reivindicando que, pelo menos no raio, né, em frente àquela rua, seja pintado e pode parar ali por 5 minutos e tal. Para e sai, porque fica difícil eles trafegarem ali. Os veículos passarem por ali. Eu também fui procurado e como diz o nobre colega, depende do... O ano passado nós solicitamos isso, o ano passado já foi feito isso. Aí fica naquela lenga-lenga, coisa rápida, pode ser feito. Aí até a pessoa que me procurou falou, será que vai ter que fazer licitação para uma lata de tinta amarela? Eu vejo, né, que é um pouquinho só de bom senso, de ver que as pessoas estão passando por problema e precisam do ato da prefeitura. Eu gostaria até, então, de fazer também uma solicitação aqui, senhor presidente, para que, quando for lavar a caixa d'água, anunciar na rádio, porque nós temos uma rádio aí, e a rádio é para isso. A prefeitura mantém um convênio com a rádio para fazer das notícias que o povo precisa. E muita gente foi pego de surpresa hoje com a lavagem da caixa d'água, e todo mundo está reclamando aí que não tinha água nas suas casas agora à tarde. Então, é necessário. Vou lavar a caixa d'água. Vai lá, lava a caixa d'água e não comunica os munícipes. Entendeu? Então, aconteceu, mas nós estamos avisando aqui, pedindo para que tome uma providência, que na próxima vez venha comunicar para que não haja esse problema. Tenho dito, senhor presidente. Continua franca a palavra. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reinaldo. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Eu vou ler o Estatuto do Idoso, já que o vereador José Arantes disse que Vossa Excelência é o nosso porta-voz. E depois eu te dou até a cópia para você tomar providência. Estatuto do Idoso, Presidência da República. Título 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende atendimento preferencial imediato e individualizado juntos aos órgãos públicos prestadores de serviços à população. Esse é só um parágrafo. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência, a todos os senhores vereadores, que faz cumprir a lei. Chegou até o meu conhecimento, não vou citar nome de pessoas, tem várias pessoas na cidade, idosas, que precisam de um atendimento preferencial, um atendimento especial. Essas pessoas estão precisando de fralda. E essas pessoas
procuraram a assistente social e não foram atendidas. Então, eu queria dizer, para que Vossa Excelência transmitisse o recado para ela e faz cumprir a lei. Essa pessoa que teve, essas pessoas que tiveram ali, né, junto à assistente social, fazendo esses pedidos, e a resposta que essas pessoas tiveram é que, se está precisando de 20 pacotes, ó, a gente pode te dar 10. Só que não é assim. O parágrafo único diz que o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos, prestadores de serviço à população. Esse serviço tem que ser 100%. Então, senhor presidente, senhores vereadores, mais uma batalha para a gente. Nós vamos fazer bastante força para a gente unir com essas pessoas e que os pedidos de todos sejam aceitos, sejam atendidos. Senhor vereador, me permite uma parte? Pois não? Senhor presidente, gostaria que o senhor transmitisse ao prefeito o seguinte: a minha opinião a respeito da assistente social, ela tem que sair de trás da mesa. Houve algum pedido, ela tem que ir lá fazer essa visita, né? E certificar realmente se há necessidade e atender. Porque às vezes fica atrás da mesa, chega um, fala, outro fala. Então levar ao senhor prefeito essa ideia, que ela saia de trás da mesa, e faça mais visitas e confirme realmente esses pedidos, que eu tenho certeza que esse atendimento vai melhorar e muito. Obrigado, senhor vereador. De nada. Então, senhor presidente, esse é sobre o Estatuto do Idoso. Eu posso ler mais um? Posso? Só que não é do Estatuto do Idoso, não. É sobre o transporte coletivo de Soledade de Minas, sobre a empresa Coutinho. Também tem chegado ao meu conhecimento sobre o péssimo serviço prestado por essa empresa. Então, eu vou ler para todos vocês. São direitos e deveres dos passageiros. Vou ler só 3 que eu tirei. São 20, mas eu tirei 3. Primeiro, receber serviço adequado. Segundo, ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto do início ao fim da viagem. Só que está acontecendo tudo o contrário com essa empresa. Ela não faz nada disso. Ela não respeita o horário. Os horários os ônibus partem todos com atrasos. Só que o dono da empresa, às vezes, não está sabendo que os passageiros que estão ocupando esse transporte, eles têm horário para cumprir. Eles batem cartão para entrar. Eles têm horário. Se agora, com esse ponto biodigital, os funcionários que batem com atraso são penalizados. E essa empresa de ônibus parece que não está levando a sério. Eu gostaria de avisar
esse pessoal dessa empresa que amanhã, na primeira hora do dia, eu já estou tomando conhecimento, vou fazer já um contato com a ANPP, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e fala também num desses direitos e deveres dos passageiros, o número 4, levar ao conhecimento do órgão de fiscalização as irregularidades de que tenha conhecimento referente ao serviço delegado. Então, amanhã, na primeira hora do dia, eu já vou pegar o telefone. Pois não? Vereador, conselho à parte. Pois não? É de muita valia que Vossa Excelência está solicitando, já que Vossa Excelência, eles sabem muito bem dos horários de pico da nossa cidade, com relação à ida, né, de manhã e à vinda. Já que Vossa Excelência vai entrar com uma petição, um pedido lá e ver o que vai ser feito com relação ao transporte, ao direito do passageiro até então, poderia reivindicar, eles poderiam até então mandar um ônibus a mais nesse horário de pico, é uma vergonha aí, o ônibus vai pendurar de gente, né? O pessoal tem reclamado para mim isso, não sei se Vossa Excelência já chegou até o conhecimento de Vossa Excelência, é isso. Tem chegado. Os horários de 6, 6h30, 7, 7h30, não é isso? Isso. E de lá para cá a mesma coisa, quem está em São Lourenço tem que ficar esperando, 11 de Cruzilha passar, e os idosos estão sofrendo com isso também. Também. Parece que os idosos não estão tendo o espaço reservado para viajar. Para viajar. Parece que os idosos não estão tendo esse espaço. Um espaço que foi conseguido e não está servindo. Então, dentro disso, Vossa Excelência poderia até então nos ajudar com isso aí. Já tá até anotado aqui. Então, muito obrigado, senhor. De nada. Amanhã eu vou, junto à ANPP, a ANPP só aceita a denúncia se assinar embaixo. Eu estou assinando embaixo e estou me pondo na frente dessa causa. E queria dizer também que, se eles não estiverem contentes, às vezes está ganhando pouco, né? Pelo jeito deve estar ganhando pouco, porque não pode colocar mais carro, não pode colocar mais motorista. A linha de certo não dá lucro, né? Pois não? Senhor vereador, a empresa Coutinho, eles têm a concessão da linha. Concessão da linha. Concessão da linha. Só que, agora há pouco, o vereador José Aranda falou para mim que, nossa, eu falei tanto a esse respeito. Há 16 anos que eu ouço essa briga aqui, e eu nunca vi esse termo de concessão, sempre foi pedido esse termo de concessão, e nunca foi enviado para nós. Nunca foi enviado para casa a concessão que a empresa Coutinho... Não, e ao município também, que dentro do território do município, é o município que rege a lei, e nunca foi enviado para nós. Então, a solicitação, se me permite, peça, o ideal seria se fizéssemos por escrito. As palavras voam, a escrita permanece. Mas peça informalmente para o presidente, peça para o prefeito, para enviar para essa casa, quando que termina essa concessão dessa empresa, a concessão desde quando que tem isso, até quando que vai? Né? Ou será que é eterno? Então, só para endossar as palavras de Vossa Excelência, esse adendo, que faça esse pedido, que peça, porque envie para casa o termo de concessão que eles têm dentro do nosso perímetro aqui, dentro da nossa extensão aqui. Só isso, senhor vereador. Obrigado. Desculpa. Então, eu queria pedir, junto ao doutor Rafael, que nos auxilie nessa briga. Nós vamos pedir essa concessão, vamos fazer o que for preciso. Se não tiver bom para eles, se a linha não for boa, eles dê condições,
desocupa o copo, vamos abrir nova licitação, né? Vamos ver como que funciona isso tudo aí. E vamos correr atrás. Entendido, senhor presidente? Continua franca a palavra. Não havendo mais oradores, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, a todos que nos ouvem.